Olha, vamos combinar. O tal do falar em línguas é um daqueles assuntos que sempre dá o que falar, não é mesmo? Desperta curiosidade, gera polêmica, porque toca num ponto muito sensível da nossa busca pelo divino. Mas afinal, o que está por trás disso? Para a gente entender de verdade, vamos ter que fazer uma viagem, mergulhar fundo na história e na teologia para tentar decifrar esse mistério. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Quando a gente fala sobre falar em línguas, estamos falando de uma conexão real, divina, ou será que no fundo é só uma grande confusão humana? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais interessante do que parece à primeira vista. Para a gente não se perder, nosso roteiro está bem definido. A gente começa lá atrás, na divisão de Babel. Depois, a gente vai para a conexão divina que aconteceu em Pentecostes e dá uma olhada na confusão que rolou em Corinto. E aí, vamos descobrir o que amarra tudo isso, o coração. Para fechar, vamos ver como esse padrão antigo ainda se repete hoje em dia num fenômeno que podemos chamar de êxodo religioso. Então, bora começar do começo, da raiz de tudo, Babel. E aqui já tem uma coisa bem curiosa. Como é que um movimento que buscava a unidade total acabou virando a maior confusão e divisão da história? Tenta visualizar a cena lá em Gênesis, o mundo inteiro falando a mesmíssima língua. Imagina, comunicação perfeita. E com esse poder todo, eles se juntam num projeto super ambicioso, construir uma torre que chegasse até os céus. Só que a motivação por trás disso diz tudo. O objetivo era fazer um nome para nós mesmos. E aqui, gente, tá o pulo do gato. O problema em Babel nunca foi a torre ou o idioma. O problema real estava no coração. Era uma atitude de orgulho, de autossuficiência. Era basicamente a humanidade batendo no peito e dizendo: a gente não precisa de Deus, nós vamos chegar lá sozinhos, do nosso jeito e nos nossos termos. Agora a gente dá um salto no tempo para um momento que vira essa lógica de Babel completamente de cabeça para baixo. Pentecostes. Aqui, o inacreditável acontece. A diversidade de línguas, que deveria separar, na verdade, une as pessoas de uma forma profunda. E o contraste aqui é gritante. Pensa só, em Babel, todo mundo falando a mesma coisa terminou em confusão e todo mundo se espalhando. Já em Pentecostes, um monte de gente falando línguas diferentes resultou em clareza e união. É uma inversão total de roteiro. Essa inversão teológica fica ainda mais nítida quando a gente coloca lado a lado. Em Babel, o movimento é de baixo para cima, o ser humano tentando escalar até Deus. Em Pentecostes, é o contrário, é de cima para baixo, Deus vindo ao encontro da gente. E o resultado? Bom, não podia ser mais diferente. Confusão de um lado, clareza do outro. Dispersão contra ajuntamento. Esse fenômeno incrível de Pentecostes tem até um nome técnico, sabia? Xenolalia. E o ponto mais importante é o seguinte, não era um monte de gente falando coisas sem sentido, não. Eram idiomas de verdade, que elas nunca tinham estudado, mas que os estrangeiros que estavam ali, vindos de tudo que é canto, entendiam perfeitamente. E é aí que a gente entende o porquê de tudo isso. O milagre de Pentecostes não era sobre a experiência de quem falava, mas sobre a compreensão de quem ouvia. O objetivo era totalmente missional. Era para que a mensagem do evangelho furasse qualquer barreira de idioma e fosse entendida com clareza por todo mundo. Mas a história não acaba aí. Agora a gente chega na terceira peça desse quebra-cabeça, a Igreja de Corinto. E é aqui que o caldo entorna, sabe? É onde a gente vê como um presente de Deus, quando usado de forma errada pelo ser humano, pode acabar criando divisão. A diferença para Pentecostes é da água para o vinho. Lá, as línguas eram idiomas reais, para alcançar quem estava de fora. Em Corinto, o que se falava era algo que ninguém entendia, e o foco virou a experiência pessoal. O resultado? Onde antes tinha clareza, agora tinha confusão total, a não ser que aparecesse alguém para traduzir. A bagunça era tanta, mas tanta, que o apóstolo Paulo teve que intervir e colocar ordem na casa. Ele basicamente estabeleceu regras bem claras. Olha, pessoal, no máximo 2 ou 3 falando, um de cada vez e só se tiver intérprete. Se não tiver quem traduza, a regra é simples, silêncio. Ou seja, a compreensão de todos era muito mais importante. Então, fica óbvio que o problema em Corinto não era o dom em si, era o jeito desordenado de usar. Um jeito que colocava a experiência individual, o show pessoal, na frente do bem de todo mundo, na frente do crescimento da comunidade. Ok, depois de passar por Babel, Pentecostes e Corinto, a gente começa a juntar as peças e a enxergar um padrão, né? Existe um fio que conecta todas essas histórias.
E esse fio é o coração. É a intenção do coração que faz toda a diferença. E isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão. Afinal, o problema era a língua ou era a motivação por trás do uso dela? A resposta para isso muda totalmente a forma como a gente enxerga essa questão. Porque quando a gente olha para a postura do coração, tudo se encaixa. Em Babel, o que a gente vê? Orgulho. O movimento do ser humano para si mesmo. Em Pentecostes, o exato oposto. Humildade, receptividade. Um movimento de Deus em direção ao homem. E em Corinto, o que acontece? O padrão de Babel se repete, mas com uma roupagem espiritual. Individualismo. O foco volta a ser a experiência pessoal. E tem uma frase que resume essa história toda de forma genial. Sempre que o centro volta a ser o homem, até o que é espiritual se torna confuso. É exatamente o filme que a gente viu se repetir tanto em Babel quanto em Corinto. Tá, mas e hoje? Como é que essa conversa toda se aplica aos nossos dias? Pois é, esses padrões antigos não ficaram lá no passado. Eles ecoam, e muito, num fenômeno bem atual que a gente pode chamar de êxodo religioso. Para entender isso, a gente precisa primeiro diferenciar duas coisas que muita gente confunde: talento e dom espiritual. Pensa assim, talento é algo natural que a gente treina e muitas vezes usa para buscar aplauso. Já o dom espiritual é algo que Deus dá, que depende do nosso caráter e que tem um propósito claro: construir a comunidade. O problema começa quando a gente mistura essas duas coisas. E é essa confusão que muitas vezes alimenta o tal do êxodo religioso. Sabe aquele ciclo que talvez soe familiar? A pessoa chega na igreja com todo o gás, se envolve em tudo, usa seus talentos e depois de um tempo some. Por quê? Porque muitas vezes a preferência é pela performance do talento, que lembra o orgulho de Babel, e não pela transformação que vem com o dom, que exige a humildade de Pentecoste. E esse ciclo é quase um roteiro. Começa com uma chegada intensa, a pessoa usa seus talentos, se destaca, mas aí vem a parte difícil, a hora de aprofundar, de lidar com correção, de crescer de verdade. E aí, muitas vezes, acontece uma fuga. Isso cria uma tensão interna gigante entre o desejo de performar e o chamado para ser transformado. O resultado final? A saída. A pessoa vai para outra comunidade e o ciclo, infelizmente, tende a recomeçar. E aqui tem um ponto que é sutil, mas muito importante. Esse padrão nem sempre é uma falha da igreja ou da comunidade. Muitas vezes é uma resistência que está no coração da própria pessoa. Uma resistência àquela correção que, embora desconfortável, é o que realmente gera crescimento. É como uma fuga da verdadeira transformação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente refletir. A espiritualidade que a gente vê hoje em dia, e talvez a que a gente mesmo busca, está mais focada na edificação de todos, como em Pentecostes, ou na performance individual, como em Corinto? A resposta que damos a isso define o resultado final. Vai ser unidade e clareza, ou confusão e dispersão.